Salve povo, aqui é o Zelota com o penúltimo capítulo da nossa saga bizantina. E neste vídeo vamos ver os problemas eclesiásticos, a construção de uma nova fortaleza otomana no Bósforo e por fim a unificação das igrejas, que acabou não valendo muito, ou não valeu, mas enfim, eu vou falar melhor sobre isso depois desse vídeo. Bom, mas antes de eu contar essas histórias para vocês, eu peço a todos que não tá pronto no like, compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer, valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos, que essa altura não tem mais nenhum, tá acabando, mas isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor essa história. Ou vocês podem assistir a qualquer outro dos vídeos que eu tenho aqui no canal, com várias sagas e mini sagas, povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. E segundo o Instagram, Roselota, para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados e também participar das enquetes para escolher os especiais. E também tem nossa área de membros, onde tem um curta com o Zelota, que é um vídeo extra dos vídeos que eu faço aqui do canal, lá no acampamento, que é a nossa área de membros. Vocês podem fazer parte ajudando aqui o canal e também tendo acesso a um conteúdo exclusivo. Então clicando no botão azul que tem aí embaixo na tela, um link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos para a questão do problema eclesiástico. Bom, o Concílio de Ferrara já havia acontecido, mas a unificação ainda não. E essa questão se deu um pouco também por conta da resistência da população, né, com relação a essa, mais uma vez, a questão da unificação das igrejas, o que a grande maioria era contra, e eles não aceitavam, né, essa unificação, mesmo correndo risco muito grande de perder Constantinopla, a cidade ser conquistada, né? E consequentemente com a conquista de Constantinopla, o Império Bizantino cairia. Mas aí o que acontece? Eles não aceitavam o Papa como seu líder espiritual e nem que os latinos seguissem ritos ortodoxos. Aí fica essa questão tensa. Tanto que o patriarca de Constantinopla, o Gregório III de Constantinopla, foi o último patriarca de Constantinopla. Ele esteve naquele concílio de Ferrara acompanhando o João VIII e ele era um ferrenho defensor da unificação das igrejas. Então ele começou inclusive a fazer ritos católicos nas celebrações ortodoxas, o que desagradou em muito a população, que exigiu a saída imediata do patriarca, que acabou tendo que ser exilado de Constantinopla. E pelo fato também dele não ser aceito pela população, pelo fato dele estar seguindo ritos católicos, o Constantino nunca foi coroado, porque o patriarca não era aceito pelo povo, então o patriarca não era oficial, enfim. Então ele foi exilado, foi para Roma em 1451, onde lá o Gregório III foi calorosamente recebido pelo Papa Nicolau V, que o reconheceu como o legítimo patriarca de Constantinopla. Se algum outro fosse colocado no lugar dele, não seria reconhecido pelo Papa. Bom, acabou que ninguém ficou no lugar dele. E aí tivemos o grande problema para o Constantino, né? A maioria era ortodoxa, não queria unificação, então ele precisava dessa unificação para ter o apoio da igreja e dos outros reinos do Ocidente e outros estados, né, que ajudassem contra os otomanos, já que esse problema hoje era dos bizantinos, mas depois viria a ser também esses reinos estados ocidentais, e os otomanos já estavam nas muralhas de Constantinopla. E aí tivemos essa construção da nova fortaleza otomana no Bósforo. Bom, assim que assumiu o trono, Constantino ele vai criar um novo imposto, né? Ele estava desesperado para arrecadar dinheiro, o império estava falido. Então ele cria esse novo imposto alfandegário. E esse imposto vai desagradar muito os venezianos, que eram ali parceiros comerciais dos bizantinos. É claro que eles estavam explorando muito os bizantinos, os genoveses também, todo mundo estava se aproveitando daquela situação. Então o Constantino teve que retirar esse imposto, porque ele precisava dos venezianos para uma guerra que estava
próxima de acontecer contra os otomanos. Bom, existia um acordo de paz com o Maomé II. Na verdade, esse acordo tinha sido feito com o Murad II. Só que o Maomé era muito instável, existia a consciência de que ele tinha uma obsessão em conquistar Constantinopla e que ele poderia desrespeitar esse acordo a qualquer momento. Então, não confiando nessa instabilidade do Maomé II, que era muito jovem e tinha essa obsessão por Constantinopla, o Constantino ele vai enviar um embaixador chamado Leotário Brennio, e ele vai visitar as cidades de Veneza, Ferrara, Nápoles e Roma em busca de apoio militar e financeiro. E teve apenas umas promessas vagas, nada de concreto. E aí o Papa Nicolau V ele prometeu se comprometer a ajudar, contanto que o patriarca Gregório III fosse restaurado na sua posição e que o processo de reunificação das igrejas fosse acelerado. E a oposição do povo bizantino era tão grande, essa unificação das igrejas, que eles nem rezavam para o Constantino, que era comum, né, a população ir na Hagia Sofia ou ir nas igrejas rezarem pelo imperador para que ele tivesse sucesso, saúde, enfim, nem isso estavam fazendo. E aí as suspeitas que o Constantino tinha com relação ao Maomé II foram concretizadas quando em abril de 1451 o sultão ordenou a construção de uma fortaleza a poucos quilômetros de Constantinopla. Já existia uma fortaleza por lá, no Bósforo, que foi construída pelo sultão Bejazeto I. Esse aí foi tenso. E ele tinha feito essa fortaleza no século XIV. Então, com as duas fortalezas, o Maomé teria o controle do Estreito do Bósforo e estaria numa excelente posição estratégica para atacar Constantinopla. E aí, durante o processo de construção dessa nova fortaleza, foram feitos ataques nas regiões vizinhas do Império Bizantino, e que eram cidades que pertenciam ao Império Bizantino, algumas pequenas aldeias, vilarejos, e teve uma pequena aldeia bizantina chamada de Epibaltion, que foi massacrada pelos otomanos, que levou um grande protesto da população local e também levou terror para Constantinopla. Depois seremos nós. E aí os bizantinos protestaram com os otomanos e até os genoveses da cidade de Pera, né, que é onde ficava a Torre de Gálata, e ele estava respingando neles também esses ataques dos otomanos. E aí o Constantino XI ele respondeu a esse ataque dos otomanos, essa provocação, mandando prender os otomanos que circulavam em Constantinopla, né? Desde aquela época do Bejazeto I, tinha sido feito aquele acordo humilhante em que os otomanos teriam um distrito comercial em Constantinopla e poderiam circular livremente pela cidade. E então o Constantino mandou prender esses otomanos que viviam em Constantinopla. E aí, quando as obras iniciaram, o Constantino ele mandou duas embaixadas para encontrar com Maomé II, para que ele não construísse aquela fortaleza. Então foram mandados presentes, mas o Maomé II ele recusou receber essas duas embaixadas, não quis saber de presentes e ordenou a continuação desses ataques, né? A continuidade desses ataques contra essas pequenas cidades e vilarejos bizantinos. E aí foram representantes de uma terceira embaixada 2 semanas depois. E o que aconteceu foi que o sultão mandou executar todos esses membros dessa terceira embaixada. E aí no dia 31 de agosto de 1451 a fortaleza estava concluída e foi chamada de Cortador do Estreito ou Cortador do Pescoço. Então essa fortaleza existe até os dias de hoje, que ela é chamada de Fortaleza Rumélia. Só achar a foto eu coloco aí para vocês. Bom, essas duas fortalezas juntas tornaram o Maomé extremamente poderoso, tendo controle da chegada de cada navio que viesse
para Constantinopla, e também de ajuda que viesse por terra, né, que viesse pelo caminho da costa. Então era uma situação muito difícil. O Maomé ele passou a fazer vistoria em cada navio que chegava por lá, para saber, independente de onde fosse, né, passasse pelo Bósforo, ele mandava que os navios fossem vistoriados, independente da nacionalidade desses navios. Então ele chegou até a atacar também cidades bizantinas que ficavam no Mar Negro, para isolar o Peloponeso, né, que era a região onde ficava o despotato de Moreia, que estava sendo governado pelos irmãos do Constantino, né, que eram o Demétrio e o Tomás. E aí no dia 26 de novembro daquele mesmo ano, um navio veneziano confiou na neutralidade, né, de não ter nenhum problema com os otomanos, e não passou pela vistoria. O que aconteceu? Esse navio levou um tiro de canhão e ele foi destruído. E aí sobreviveram 30 pessoas que estavam nesse navio. Então essas pessoas conseguiram nadar até a costa. O capitão desse navio, no caso chegaram na praia, o capitão desse navio, que era o Antônio Riso, ele foi capturado e levado para a cidade de Dimoteco, onde lá ele foi empalado. E os marinheiros que foram capturados foram serrados ao meio. Então, com essa prática brutal e repressiva do sultão otomano, levou o Ocidente a tomar conhecimento do perigo que ele representava, né? Então, hoje é Constantinopla, amanhã seremos nós. Tem que ter uma atitude, né? E aí tivemos a reunificação das igrejas, né? Como eu falei ali no início do vídeo, que aconteceu, mas não aconteceu de verdade. Bom, enfim. Bom, com toda aquela gravidade da situação, o Constantino mandou vários pedidos para o Ocidente de ajuda. E aí teve a questão da chegada do cardeal, né, para ter essa unificação da igreja, que era o cardeal Isidoro. Essa ida do cardeal estava prevista apenas para outubro de 1452, para ele fazer todos os ritos da unificação aí das duas igrejas. Só que com relação a a situação como estava muito tensa, o Papa resolveu antecipar a ida do bispo Isidoro para Constantinopla. Então ele acabou saindo de Roma no dia 20 de maio, levando com ele 200 arqueiros napolitanos, né, provenientes lá do reino de Nápoles. E esses 200 arqueiros já ficaram à disposição do imperador bizantino. Bom, além do Papa, de todas as potências do Ocidente, há apenas o reino de Nápoles, né, que contribuiu com esses arqueiros, e também as repúblicas de Veneza e de Gênova que realmente ajudaram o Império Bizantino. Mas por questões ideais, assim, não de que vamos ajudar os caras porque gostamos deles, porque nós temos comércio com eles, nós temos propriedades em Constantinopla que são bens valiosos e temos ilhas também. Então, se o Império Bizantino, ou como outros gostam de chamar, Império Romano do Oriente, caísse, eles teriam todos esses bens valiosos deles tomados. Então eles tinham que defender não apenas Constantinopla por conta do Império Bizantino, mas principalmente por conta dos seus próprios pertences, seus próprios bens que estavam lá. E uma vez o Império Bizantino caindo, as suas ilhas que ficavam ali pelo mar Egeu seriam o próximo alvo do Maomé. Então por isso também que eles tiveram que ajudar. E a sua ligação, no caso a ligação dessas ilhas com as suas pátrias, no caso com Gênova e Veneza, seriam cortadas. Então tinha que ser feito alguma coisa. E aí por isso eles foram os maiores interessados. Os outros grandes reinos que tinham, você deve pensar, o Império Sacro Romano Germânico, o reino da França, o reino da Inglaterra, porque ninguém quis ajudar, porque não tinham ligação nenhuma com o Império Bizantino. Então eles que se virem. E aí os genoveses que estavam na ilha de Quios, né, que ficavam ali naquela região do Mar Egeu, eles mandaram material de guerra e um excelente grupo de guerreiros
que se dedicaram de coração a defender as muralhas de Constantinopla. Esses caras foram realmente grandes guerreiros, verdadeiros heróis que lutaram no cerco. E já Veneza, que estava no momento envolvida em uma guerra contra o Ducado de Milão, ficou mais na questão diplomática, né? Disse que recebeu embaixadores bizantinos, mas disse que no momento não podia ajudar com muita coisa, enviou apenas alguns navios, e de fato foram enviados para Constantinopla, mais navios levando mercadoria, comida, né, e água potável para os bizantinos já passarem pelo cerco, e alguns soldados. E aí o Isidoro finalmente cumpriu ali com toda a missão que foi dada a ele pelo Papa Nicolau V, fazendo a unificação das igrejas. Então foi feita uma celebração na Basílica de Hagia Sofia, mas teve a presença do Constantino e poucas pessoas ali que faziam parte da vivência ali do imperador, né? Alguns ministros e tal. E aí finalmente é concretizado o que havia sido decidido lá no Concílio de Ferrara, no reinado do João VIII. Bom, aquela festa foi sem graça, na verdade ninguém celebrou. Apenas até os próprios, pessoas próximas da corte do Constantino Paleólogo não seguiram os ritos católicos, eles continuaram seguindo os ritos na liturgia ortodoxa. Então não teve comemoração, a própria Hagia Sofia estava vazia, as igrejas católicas também ficaram vazias, ninguém celebrou. Na verdade, todo mundo estava num momento de tensão com a chegada dos otomanos. Então a população estava naquele alvoroço, os otomanos estavam chegando e o Constantino ordenou que as muralhas fossem reforçadas para esse cerco, e também que os navios bloqueassem a entrada do porto para forçar os venezianos a solicitarem ajuda de Veneza, porque a Veneza ajudasse mais do que eles estavam fazendo, né? Ou no caso que eles prometeram fazer. Só que aí estávamos no final do ano, né, de 1452, período de inverno, e não aconteceu nenhum preparativo de guerra. Foi só um alarme, mas os preparativos e toda a ação aconteceria já no início de 1453, onde teremos ali o último cerco, o confronto decisivo, que nós veremos no próximo vídeo, né, com a conquista de Constantinopla e o fim do Constantino Paleólogo, e que acabou se tornando um grande herói dos gregos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei de volta na próxima quarta com mais um especial. A enquete já está no ar para vocês votarem qual dessas civilizações da Alta Idade Média. Aí tem os Casares e os Magiares para vocês escolherem para a próxima quarta. Quem não votou no Instagram, vocês podem votar ainda aqui no canal. É só ir na aba Comunidade e escolher qual das duas vocês querem, beleza? E no Curta com o Zelota eu vou falar também sobre essa questão da unificação da igreja, porque de fato não aconteceu. Beleza? Então eu vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota, até quarta. Falou, pessoal.